Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. A partir do versículo 25. Oh Deus bendito e poderoso. Se não tivermos a Cristo, o que mais nós vamos ter? Que outro valor, pessoa, riqueza poderia ser comparada a Ele? Ele é o poderoso Deus. Certa ocasião, a partir do versículo 25, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei? Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. É exatamente o que o Pai está procurando. É exatamente o que o Pai está desejando. Essa é a restauração que Jesus veio operar. O que se perdeu na humanidade e que Ele vem para buscar e restaurar. Que os homens, que a humanidade ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Com toda a força, de todo o coração, com os seus sentimentos, com a sua razão, com a sua força, com a sua dedicação. E nessa decisão de amar a Deus, e nessa dedicação em amar a Deus, ame ao próximo. Ame aqueles que Deus ama. Ou seja, o mundo inteiro. Toda lei, Jesus está dizendo, todos os mandamentos que haviam na primeira aliança, podem ser resumidos aí. É que os corações se voltassem completamente para Deus. E nesse voltar-se para Deus, nos encontraríamos nele em arrependimento e entrega total. E então aprenderíamos com o amor a Deus a viver o amor ao próximo. Bem, mas ele, o doutor da lei que estava querendo só provar Jesus, versículo 28, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta daquela primeira pergunta era tão óbvia, e ele procurou um jeito de complicar a história. O que fazer para agradar a Deus e ter a vida eterna? Amá-lo e amar o próximo. E ele quis complicar a situação, já que a pergunta, a resposta era tão óbvia. Aí disse: mas quem é o meu próximo? Eu não entendo isso. Era um doutor da lei, era um escriba, alguém versado nas escrituras antigas.
talvez até trabalhasse como copista também, copiando os textos. Então, ele conhecia, ele tinha acesso aos livros. Mas ele perguntou: e quem é o meu próximo? O Deus que eu devo tudo, eu sei quem é o Altíssimo, o Criador. Mas quem é o meu próximo que eu devo amar? Então Jesus, respondendo, contou uma história, uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas vindo um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: é simples. Vá e faça o mesmo. O divertido dessa história é que o bom exemplo que Jesus usou para ensinar o que era amar ao próximo foi de um samaritano. Na história de Jesus, o sacerdote não cuidou do homem ferido. Na história de Jesus, o levita, ambos consagrados ao Altíssimo. Sacerdotes e levitas eram pessoas dentro da comunidade de Israel que tinham suas vidas dedicadas ao serviço do culto no templo, que nasciam já debaixo dessa escolha por conta da consanguineidade da tribo em que nasceram e tinham que viver para servir o Senhor. E por conta disso viviam uma vida regrada, cheia de restrições, tocavam no templo ou cuidavam das finanças do templo, ou cuidavam das segurança do templo, e os sacerdotes eram que ministravam os sacrifícios. Algo muito interessante que Jesus contou naquela hora. Esses 2 servos do Senhor, esses 2 que estavam dia e noite no templo, na casa do Senhor, fazendo culto ao Senhor, não amaram o próximo. Jesus apresenta eles como o mau exemplo da parábola. E o engraçado é que Jesus coloca o samaritano como bom exemplo. Eu imagino o nó que deve ter dado na garganta daquele escriba para dizer: o samaritano. Quando Jesus perguntou quem foi o próximo. Porque o samaritano era aquele povo misturado, miscigenado, contra quem os judeus de Jerusalém mantinham uma rixa. Não se misture com eles, porque eles se misturaram.
porque eles têm um culto falso, porque eles adoram de forma errada, porque eles não se mantiveram puros. Eles um dia foram da descendência de Abraão, mas hoje ninguém sabe quem eles são. Os samaritanos eram tão expurgados da religião judaica que eles tinham a sua própria tradução da lei. Eles tinham seus sacerdotes, eles tinham seu culto e até um templo em Gerizim, que fazia oposição a Jerusalém. Era um povo, lembra-se, que nem passar por cidade de samaritano o judeu gostava. E Jesus vai dizer, ou fazer o escriba dizer, que o exemplo, o bom exemplo, quem deu foi o samaritano. Aquela pessoa que, geralmente seria vista como quem está contrária aos princípios de Deus. No geral, porque na realidade não se falou dos detalhes de nenhum deles. Jesus está ali mostrando não o que o homem perguntou apenas, mas qual era o problema daquele coração. Como quando Jesus falou com o jovem rico, que era tão bom, que cumpria toda a lei. Jesus disse a ele, só falta uma coisa. Vende tudo que tens, distribui com os pobres e siga-me. Porque Jesus via o que estava impedindo aquele coração de realmente servir a Deus. E para o escriba, o que realmente faltava, conhecia as Escrituras, era zeloso da lei, mas ele não conseguia viver o amor. Ele só vivia a lei. E quando a gente só vive a lei, vive o preconceito, vive cheios de defesas e não se aproxima de quem realmente precisa. Jesus deu mais do que uma resposta. Jesus estava tocando no ponto central daquele coração. E quantas vezes nós podemos estar, irmãos, vivendo assim, tão perto do reino, fazendo tudo que precisa ser feito para que haja o culto, para que haja o louvor, para que a casa do Senhor seja mantida. E, ao mesmo tempo, deixando de fazer o que Deus quer que seja feito. Vamos para Tiago. Do capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Jesus sabia exatamente que todo o problema do pecado e da injustiça, ele resolveria. E todo o problema da maldade no coração do homem, ele resolveria. Agora, o homem que vai ser perdoado, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, precisa viver intencionalmente o amor a Deus sobre todas as coisas. E nesse amor, amar também o próximo. E falando sobre esse amor que precisamos ter ao próximo, na epístola aqui de Tiago, nós vamos ler e rever as nossas vidas, a despeito de algo muito comum nos nossos dias. E quando nós estamos dispostos a entregar tudo e viver para Deus, a fazer a sua vontade e ver o seu reino sendo edificado, nós precisamos cuidar da nossa língua
Porque a língua que louva a Deus não pode amaldiçoar aquele que Deus criou. Meus irmãos, não queiram, não sejam muito de vós mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, diga a língua. Semelhantemente a língua. Como o freio que domina a força do cavalo. Como um leme que controla o curso de um grande navio. É a língua. Claro que quando Tiago fala a língua, ela não está falando desse pedaço de carne dentro da boca. Ele está falando do poder da comunicação. A forma como nos comunicamos, falando, fazendo gestos, é a comunicação verbal e não verbal. As nossas linguagens. Porque às vezes a gente diz tudo sem dizer nada, só por um olhar. E ele está dizendo, a comunicação é algo tão simples e tão perigoso. Ele continua dizendo, assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma o quê? Incendiada pelo inferno. Esse instrumento, ou essa condição que Deus nos deu tão preciosa de falar, de se comunicar, é algo que precisa ser vigiado, controlado, porque parece não ser nada demais, mas é um fogo do inferno na nossa vida. A língua incendeia uma vida, destrói uma vida, tira do prumo de Deus. O que você fala pode destruir sua vida, pode destruir a vida do próximo que você devia amar. Ele continua. Assim, toda espécie de animais, versículo 7, aves, répteis, criaturas do mar, é domado. E tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. O homem domina leão, o urso, mas a própria língua
ela passa dos limites, ela passa da intenção, ela passa da vontade, ela passa das canções, ela passa da meditação. Ela precisa ser dominada. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Aí você diz, aonde? Em cada um de nós. Toda restauração que Jesus quer operar na nossa vida incorre em amarmos a Deus sobre todas as coisas, termos uma dedicação plena ao Altíssimo, nos lembrarmos do nosso Criador, vivermos para a sua vontade e, nessa vontade de Deus, aprendermos a nos relacionar com o próximo, amá-lo também. E o grande desafio é domar a língua. Quantas vezes falamos até sem pensar, mas a boca fala do que está cheio o coração. Já houve alguma expressão dentro de você e no momento da ira aquilo sai. É lá nos pensamentos onde nós temos que lidar com a nossa linguagem. Porque ela é perigosa, ela está guardada dentro de você em forma de pensamentos. E uma hora ela vai sair. Enquanto o que você acha está dentro de você, território para você dominar. Mas quando sai pela sua boca, você perde o domínio. Você não sabe até onde suas palavras irão. Você não sabe como ela vai atingir os outros. E aí ela pode incendiar e destruir, ou pode edificar e trazer restauração. Mas ela começa nos nossos pensamentos, naquilo que colocamos para dentro de nós e como estamos pensando e meditando nas situações. O problema é que uma hora isso pode sair. E quando sai, as forças espirituais da maldade estarão atentas. O Espírito do Senhor também estará atento. E as pessoas que ouvirem poderão ser perversamente tocadas. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela mesma amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que ele quer dizer nós precisamos afinar a nossa linguagem com a vontade dos céus, com a palavra de Deus, com o que Deus quer que seja falado. Porque senão nós estaremos uma hora falando a palavra de Deus, outra hora falando a palavra do inferno. Porque a nossa língua, a nossa linguagem, a nossa comunicação é incendiada pelo inferno. Como? Um Instagram da vida, um YouTube da vida, uma crítica ali, uma crítica acolá, uma conversa que você ouviu, que não partiu de você, mas você ouviu, você recebeu uma informação errada e isso vai influenciando, o inferno vai trazendo o veneno dele. E é aí onde nós temos que ter cuidado.
Nós estamos numa geração, ou num momento dessa geração, em que todo mundo acha que tem uma opinião e tem que dar uma opinião. Pessoas sem especialização, sem conhecimento, vão à internet e expõem o que acham. E 1 milhão de pessoas dá um ok. E outro 1 milhão de pessoas vão dizer que não concordam. Mas as pessoas estão o tempo todo querendo dizer a sua opinião. Às vezes estão matando, às vezes estão destruindo. Esse é o curso deste mundo inflamado pelo inferno. Mas a palavra de Deus está dizendo: nós não podemos ser assim. Esses dias o Espírito do Senhor tem nos exortado a não sermos críticos. Nós precisamos viver amando, exortando, admoestando segundo a palavra de Deus, mas não criticando nesse nível que a internet tem ensinado essa geração a criticar. Sempre dizendo o que acha, sem nenhuma expectativa do que Deus quer, do que Deus acha. E muitas vidas estão sendo inflamadas, incendiadas pelo inferno, com sua linguagem, com veneno mortífero, matando. Isso através das redes sociais. Mas também acontece nos nossos relacionamentos. Acontece no nosso dia a dia, no envolvimento familiar, nos relacionamentos, nas discussões entre pais e filhos, entre cônjuges. Nós que dizemos a Deus que lhe entregamos tudo, porque nós o amamos e servimos ao Senhor, precisamos estar atentos que o serviço ao Senhor tem a ver com cuidar da língua. E a bichinha é difícil de ser dominada, então é preciso muito cuidado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que eu encho, eu coloco no meu coração é o que vai acabar em algum momento influenciando a minha linguagem. Como eu falo, como eu reajo, falando. Não devia ser assim. Cantamos, bendizemos ao Senhor. Depois amaldiçoamos aqueles a quem esse Senhor ama, a quem Ele quer salvar. Nós não vamos dizer que quem está errado está certo, não é isso. Mas até para falar do erro, é preciso falar do erro como quem quer conserto, e não apenas como quem quer acusar e se sentir melhor, altivo. Era mais ou menos isso que Jesus estava mostrando àquele escriba. Você conhece muito a letra e se acha melhor do que o samaritano. Mas o samaritano pode ser aquele que ama mais do que você. E tem algo para você aprender. Embora ele também precise de restauração. E quem não precisa de restauração? Nós precisamos. É tempo de uma vigilância mais profunda nas nossas conversas, sejam elas digitadas, sejam elas faladas. Porque nós amamos a Deus e nós queremos o seu reino. Então não podemos ser essa fonte jorrando água doce e jorrando água salgada, amarga. Falando a palavra de Deus e depois incendiando vidas com a nossa linguagem. Quantas pessoas têm tido suas vidas ceifadas por uma palavra que não
deveria ter sido dita. Mas ele recebeu aquilo e foi devolver, e isso gerou um grande conflito. Nós estamos aqui para servir somente ao Senhor. E precisamos ser zelosos da nossa linguagem. No mundo onde os escândalos se multiplicam, no mundo onde as desavenças se multiplicam, no mundo em que a comunicação está exacerbada assim, você sabe de tudo rapidamente, porque através da internet tudo vem, e vem em forma de opinião, e você também quer dar a sua opinião, e nem sempre somos chamados para dar opinião, mas para orar, para amar. Se de alguma forma podemos ajudar o que está no chão a se levantar. É claro que é mais fácil olhar o que está caído e dizer: está vendo? Devia estar em pecado, devia estar errado, olha como ele está. Não, vou me deter. E depois subir para o templo e adorar o Senhor. E talvez até chegando no templo e conversando com os outros levitas, não é? Do que viu. Que judeu miserável era aquele que os ladrões pegaram? Mas servindo ao Senhor. Nas portas, nos cuidados da casa do Senhor. O levita chegava, pegava o instrumento, se ele era levita cantor, se ele era levita porteiro. O serviço ao Senhor não justifica ninguém. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro, irmãos. Mas uma vez que estamos justificados pelo sangue do Cordeiro, precisamos zelar por essa arma tão poderosa, não é? Quantas vezes você recebe uma palavra que lhe levanta, que muda o seu dia, não é verdade? Mas essa mesma palavra, essa mesma linguagem também pode dizer algo que vai acabar com a sua semana e às vezes até com a vida da pessoa. Que zelo, que cuidado. O que é interessante é que Tiago aqui, na sua epístola, ele fala que a linguagem é muito difícil de ser dominada. Aqui e acolá nós tropeçamos com a nossa língua. Mas isso não é desculpa para a gente dizer: mas todo mundo erra. Não é desculpa. Isso é um alerta para sermos mais cuidadosos. Aonde colocamos a nossa mente. Vamos evitar aquelas páginas, aqueles sites, aquelas informações desnecessárias. Você soube da situação, não fique procurando mais, se aprofundar no mal, porque você vai acabar se virando para aquele mal e transformando isso numa forma do inferno alcançar outras pessoas. Nos nossos relacionamentos, zelar para que a palavra que saia da nossa boca, como vai dizer o apóstolo Paulo, seja temperada com sal. Todas as ofertas que eram oferecidas ao Senhor tinham que ter o sal. O sal representa a incorruptibilidade. O sal era um pacto com Deus que o judeu tinha. Se tinha sal, significava uma aliança eterna. Aí o apóstolo Paulo diz que esse sacrifício de louvor, o que sair dos nossos lábios, seja temperado com sal, para dar vida, para levar as pessoas a essa aliança. Você deve estar pensando naquele parente que é um apurrinhador da sua paciência, né? E faz você dizer o que você não quer dizer. É se preparar. A língua é difícil mesmo de dominar, irmãos.
Não se sinta o pior dos cristãos porque falou isso, porque falou aquilo. Não, a língua é difícil mesmo. Mas por isso, nós temos que estar mais atentos, ser cuidadosos. Não deixar que o curso deste mundo nos leve a pensar que nós devemos estar dando opinião sobre tudo. Não. Nós devemos orar. O próprio Tiago vai dizer que todo homem de Deus seja pronto para ouvir e tardio para falar. Falador demais, cai muita transgressão. Então é ser pronto para ouvir, mas não tenha que dar opinião. Não tenha que levar a informação, porque há muita fofoca no nosso mundo que não é informação. Não vai formar ninguém com aquilo. Vai só destruir a pessoa. Informação vem de informar, formar por dentro. Mas tem muita fofoca. Fofoca não tem a ver com informação. Fofoca é só a repetição do seu preconceito, muitas vezes. E é facilzinho a gente estar repetindo as fofocas do inferno. E poluindo a nossa mente, a mente dos outros. Mas vamos ser sábios, para que possamos ser uma fonte a jorrar água doce. Água doce, água que alivia, que refresca. Que a nossa língua tenha sempre esse tempero do pacto do Senhor, o sal, nas palavras que nós vamos dizer. E se escorregarmos no veneno do inferno com a nossa língua, sermos rápidos para nos arrependermos, irmão. Sempre se arrepender diante do Senhor é o que nos continua salvando todos os dias. Porque, como diz a Escritura, se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Então, nós vamos tropeçar. Não alcançamos a perfeição ainda, mas prosseguimos, amém? Como diz o apóstolo Paulo, não julgo que cheguei lá, mas eu prossigo. Cuidando da minha língua, revendo. Se há pessoas que foram feridas por palavras, por conversas, se ainda dá tempo, se ainda há ocasião, se reconcilie. Peça perdão por ter dito, por ter falado daquela forma. Se não tem mais como alcançar aquela outra pessoa, mas você pede perdão diante do Senhor e retira esses argumentos ou essas palavras dos seus lábios para manter uma linguagem sã, sadia, que vem temperada com sal para abençoar. Porque é isso que Deus espera de nós, Ele quer ser amado. Mas não há como amar a Deus sobre todas as coisas sem amar o próximo como a nós mesmos.